da desativação e dos laboratórios de informática e nem a inutilização dos computadores. E a mesma resposta ressaltava que os computadores necessitavam de reparos e que as devidas providências para a manutenção dos mesmos já tinham sido tomadas. Porém, o habitual descaso e a falta de responsabilidade da atual administração novamente vem à tona, pois já se passaram 4 meses e os laboratórios, juntamente aos computadores, continuam totalmente inoperantes. Citando como exemplo a Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMF, professora Jacira de Souza Oliveira, que possui 18 de seus equipamentos inutilizados. Diante desse preocupante fato, se tratando de um caso de extrema importância para a formação e aprendizagem de nossas crianças, pedimos extrema urgência na resolução desse problema. Sala vereador Leopoldo Gracioso, Márcio Cabeça, vereador. Requerimento está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Márcio. Na realidade, é um requerimento que eu estou reiterando no final de novembro do ano passado, quando fizemos esse requerimento apresentado nessa Casa de Leis e aprovado pelos meus pares, onde pedia providências serem tomadas por parte da administração, por parte do senhor prefeito, sobre os computadores que estavam na realidade sendo inutilizados e tantos laboratórios de informática totalmente parados. E as crianças de nossas escolas, com toda uma estrutura pré-montada, com toda uma estrutura e desses computadores sendo adquiridos na administração anterior, ficou simplesmente 1 ano sem ter essas devidas condições do laboratório de informática. Isso em novembro do ano passado. O que me causou estranheza, e principalmente assim, a falta às vezes quando a gente fala, principalmente uma administração que prega muito essa questão da transparência, essa questão do respeito com a cidade, foi a resposta enviada a essa Casa de Leis e assinada pelo senhor prefeito municipal, Paulo Viazovski Filho, onde diz, respondendo o meu requerimento, eu vou lá o trecho. O pedido de informações versa sobre a razão da desativação dos laboratórios de informática das escolas e sobre a inutilização dos respectivos computadores. Esse requerimento, vou mais uma vez falar, eu li em novembro. A administração começou em janeiro, as aulas começaram em fevereiro. Ouvido o setor oferta à matéria, temos de informar que não houve a desativação dos laboratórios de informática, que os mesmos não estão inutilizados. Aí a discordância. Ressalta que foi diagnosticado que a maioria dos computadores estavam com grandes necessidades de reparos, motivos pelo qual já tomamos as devidas providências, substituindo algumas máquinas, bem como restaurando as demais. Paulo Viazovski Filho, prefeito, 27 de novembro de 2009. Uma resposta como essa é brincar com o Poder Legislativo. A partir do momento que o requerimento é aprovado, não é do vereador Márcio, mas sim dessa Casa de Leis em prol de uma comunidade, em prol da população de Mongaguá. Primeiro, você disse que não está sendo utilizado e o próprio prefeito abaixo diz que as máquinas estão quebradas. Como é que as máquinas estão quebradas e você está utilizando? Depois vem dizendo que as providências já foram tomadas. Se passaram 4 meses depois, eu visitando algumas escolas, dessas que eu já tinha ido, para minha surpresa fui na escola Jacira, inclusive a escola que quem é a diretora é a irmã do companheiro vereador Besni, aliás, uma excelente diretora que vem fazendo um trabalho diferencial, tirando do bolso, para poder arrumar alguns computadores, que eu presenciei isso, tirando do bolso porque parece que cansou de fazer reclamações à escola. Estou dando um exemplo, mas são todas, dando um exemplo que eu tive presente em todas as escolas, onde 18 computadores se encontram parados. Quer dizer, primeiro responde que o problema foi resolvido. Antes de responder que o problema foi resolvido, me diz que não, o laboratório está funcionando, mas as máquinas estão quebradas. Como é que está funcionando com uma coisa quebrada? Então, é isso que muitas vezes vai deixando a gente aqui revoltado e nervoso com o posicionamento de uma administração que prega transparência, de uma administração que pega no seu slogan respeito por você. Não consegue respeitar nem as crianças dessas escolas, que eu acho que é uma coisa que o prefeito sempre determina isso, o respeito e o carinho que ele tem pela criança. Então tem que se rever muito isso. Tem que se rever um posicionamento, principalmente dessa irresponsabilidade. E pior, quando eu falo aqui que muitas vezes nem mais vermelho estão ficando, e sim muito verde, ainda assinam e manda para cá uma resposta que tomaram providências. Quer dizer,
Tem que reaver tudo. Já se passou 1 ano e 3 meses da administração e tudo fica por isso mesmo. Continua tudo quebrado e assim por diante. Estou dando um exemplo de computadores nas escolas. Fora todos os problemas que não esse vereador, mas todos os vereadores e toda a sociedade está vendo que nada funciona dentro da cidade de Mongaguá. Se for partir para todos os setores, todos. E depois fica nessas questões, e ainda um detalhe. Manda agora, ligam para as escolas, dizendo que só podem entrar na escola com autorização. Desde quando um vereador, que faz o papel de fiscalizar e legislar, precisa de autorização para entrar no prédio público? Constrangindo o funcionário que está lá. Ou os funcionários. Aí perde o tempo para ficar ligando em todas as escolas para inibir. E esse vereador vai continuar fazendo isso sim. Que eu sou pago todo mês por parte de cada um de vocês, de toda a população, um salário que é na minha conta, para trabalhar, para legislar e para fiscalizar. E não para ficar em casa dormindo e muito menos de braços cruzados. O que nós pedimos, senhores vereadores, junto com esse requerimento que eu tenho que reiterar, espero que não venha a mesma resposta, ou melhor dizendo, que venha a mesma resposta, mas que arrume o problema. Para que as crianças possam realmente ter essas condições. E eu não estou pedindo para comprar computadores. Até porque a administração anterior deixou praticamente todas as escolas com laboratórios. Era só para dar manutenção. E com detalhe, a prefeitura tem um contrato de uma firma para fazer manutenção de computadores, que está sendo paga de acordo com a licitação, e não está sendo executado o serviço. Isso é improbidade administrativa. Então nós temos que, aí vai um alerta ao seu prefeito, que cobre dessa firma, para que possa fazer. Porque ligam para a firma e falam, não, hoje não dá, amanhã não dá. Garanto que quando chega, não sei se é dia 30, mas quando chega dia 30, vão lá receber o chequinho. E aí responsabilidade perante as nossas crianças, as nossas escolas e assim por diante. Então nós não estamos pedindo nada de outro mundo. Nós não estamos pedindo nada para prejudicar alguém, apenas para que tenham a responsabilidade, para que comece a usar esse slogan respeito com você, não só na teoria, mas que se coloque na prática e que se comece a respeitar o cidadão de Mongaguá em todos os setores, nesse caso discutindo em relação ao requerimento, porque vem muito mais coisas por aí. Toda semana a gente vai cutucar nesse sentido, fora todos os outros problemas que está tendo, inclusive com algumas denúncias que eu vou apresentar na sessão anterior, de coisas que estão sendo fornecidas na área da informática, sem licitação. E foi ainda em recibo da prefeitura, por parte de diretor, e assim por diante, tudo assinado, e agora nem pagar o fornecedor não pagaram. E isso é outra coisa que é motivo de cassação, e espero que os meus pares me seguem com a abertura de uma CPI para a próxima sessão. Então eu peço realmente que se tome essas providências. Eu peço realmente que tome, e tudo, para se orientar, senhor vereador, tudo documentado. Quando eu entro com os requerimentos pedindo aqui, muitas vezes é rejeitado, dessa vez me trouxeram tudo documentado e todas as provas já com a gente, aliás, com mais pessoas. Então eu peço esse simples requerimento, que se tome as providências e que não venha mais com essas respostinhas dadas a um poder legislativo que foi eleito para representar a população e não para que ficar brincando ou em historinha de contos de fadas, como é de costume da atual administração, desde a época da campanha com as suas promessas, no tão saudoso livrinho que todo mundo guardou e sabe como que era. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Requerimento 84/2010 de minha autoria.